e o buraco era tão fundo que ele não conseguia sair dele. Foi quando chegou um viajante e disse ao homem que se ele meditasse até atingir o Nirvana, as suas dores seriam saradas. E assim fez o homem, mas nada adiantou. Chegou outro homem e disse que o buraco não era real, que o homem não era real, e tudo aquilo não era real. Mas o homem que não era real e o buraco que não era real continuava ali. Veio outro viajante e disse que se ele fizesse boas obras para melhorar o seu karma, mesmo que morresse bem no buraco, conseguiria em outra vida ter uma vida muito melhor que esta. Chegou outro viajante e disse a ele que se ele orasse 5 vezes ao dia voltando ao leste e cumprisse mais 5 penitências todos os dias, talvez Deus ali o tiraria. E o homem fez incansavelmente, mas de nada adiantou. Apareceu um outro homem, mas ele tinha algo diferente. Perguntou se ele queria ser salvo. E então ele desceu até o fundo do abismo, resgatou o homem que estava no fundo do buraco, voltou para a luz. E o homem, que não poderia sozinho ser salvo, foi salvo. Jesus, a salvação. Boa noite. Bom ver Deus. Estou vendo alguns rostos diferentes aqui também. Prazer conhecê-los. Sou Maicon Leal, filho de Deus Altíssimo. Amém. Você também é? Amém. Eu acho que vai ter microfonia. Um pouco de água. Não se assustem, não vou fazer Santa Ceia, tá bom? Mas simbolicamente vocês vão comer da ceia. Vamos ajudar aqueles que pela primeira vez estão aqui? Dá um abraço gostoso que está do seu lado. Sempre a câmera. Eu vou abraçar a câmera. Não abraço a câmera, não. Eu vou abraçar a câmera. Eu vou abraçar a câmera, eu tô suave. Tudo bem, irmão? Agora falar com ele. Não me incomode. Eu vim ouvir a voz de Deus. Bruno, não me incomode, eu vim ouvir e filmar a pregação mais tarde. E ele é um sussurro. Então você nem pode sussurrar, senão você atrapalha a pessoa ouvir a voz de Deus nessa noite. Eu estou feliz e estou triste. A conferência está acabando hoje. Aqueles que vieram durante os 3 dias se encheram do Espírito de Deus, uma porção magnífica. E que vieram em dias cortados também se encheram de uma porção magnífica. E hoje você vai entender o que é escolher ser totalmente de Cristo.
O sermão de hoje tem por título: Escolhendo ser totalmente de Cristo, o maior milagre de todos, a expiação. O que foi a expiação? Para que ela serviu? Eu posso entender a expiação? O que é expiação? Expiar significa cobrir, ocultar. Vou precisar de 3 pessoas. 3 pessoas aqui na frente. Os corajosos de Alvorada, por favor. De novo, só tem covarde aqui. Vou começar a chamar. Aí, ó, corajoso. Você tem que entender o que é expiar, senão eu não consigo fazer o sermão. Pode subir aqui. Falta um. Quem é que vai ser a cobaia? Preciso de uma cobaia. Você aqui. Ok? Você aqui. O que é expiar? Tá bom? Ele vai representar Cristo, tá ok? Ele vai representar os mandamentos. Tá bom? Quando fala mandamentos, fala tudo em geral. Estou falando os 10. Tá bom? Estou falando tudo em geral. E ela é uma pecadora. Tá bom? Você é uma pecadora? Isso, sou. É sim, todos nós somos. Ou éramos, vamos descobrir isso hoje. A lei acusa ela e impede dela chegar a Cristo. Estenda a sua mão, tenta chegar perto. E ela não consegue, porque a lei atrapalha. Impede, não, ela não é perfeita, ela não pode chegar, ela não pode ser aceita. O que aconteceu aqui? Lei para cá, Cristo para cá. Abre seus braços, Cristo. Expiar, cobrir. Entendeu? A lei agora não enxerga uma pecadora, mas enxerga Cristo. E por causa de Cristo, a lei não pode condená-la. Entendeu? Essa é a razão, uma das razões, porque você é realmente salvo. Tá bom? Obrigado, pode sentar-se. Eu vou ter que andar pela Escritura. Você não pode compreender a dor de alguém que passa pela expiação. Você não pode compreender isso. Você não pode compreender a dor de uma pessoa que passa por quimioterapia. Você pode compreender isso? Não, porque você não é a pessoa. Mas você pode entender o processo da quimioterapia, pode? Se alguém estiver aqui, pode explicar o processo. Sim. Então, eu estou falando do sentimento do Messias ao expiar o pecado. Tá ok? Eu vou falar para vocês do processo da expiação. E porque eu sei que a expiação foi feita. E ela é perfeita. Os rituais religiosos podem te salvar? Não. Se um pastor colocar a mão na sua cabeça e disser: seus pecados estão perdoados, está perdoado seus pecados? Ah, aprendeu. Eu posso fazer a técnica do papelzinho aqui então? Tá bom. Eu ia fazer, mas já contei, já acabou com tudo isso. Abre em Hebreus capítulo 8, verso 1. Gente, eu ia precisar de água. Eu esqueci minha garrafinha. Isso. Mas cheia. Hebreus capítulo 8, verso 1. Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote. Qual é a importante da Igreja de Cristo saber que tem um sumo sacerdote? Israel tinha o seu sumo sacerdote? Tinha. Mas você tinha que decidir
em quais dos sacerdotes você tinha que confiar? No sacerdote do templo de Israel ou naquele sacerdote que morreu e ressuscitou? Por isso a carta de Hebreus foi escrita, para ajudar os cristãos daquela época a compreenderem que eles tinham um sumo sacerdote, diferente dos demais sacerdotes. Eu vou levar vocês agora ao Antigo Testamento, mas muito tempo atrás, lá no pai Abraão, tá ok? Tem um homem que aparece na história de Abraão. O seu nome é Melquisedeque. Vocês conhecem esse homem? Algumas pessoas pensam que ele é uma pessoa, outras pessoas pensam que ele é outra pessoa, e assim por diante. Mas saiba que Melquisedeque é título, não é nome dele, é apenas título, ok? E Melquisedeque aparece a Abraão numa cena bastante interessante de sua vida. Abra sua escritura em Gênesis 14, 18 a 20. Catorze. 18 a 20. Amém. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe-lhe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou com estas palavras: Bendito seja Abraão por Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que lhe entregou os inimigos. Você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver com expiação? Será que Melquisedeque está interligado à expiação? Existe alguma coisa que foi colocada ali? Nada na Escritura aparece do nada. Tudo tem sentido, tudo é coerência. Como apareceu Melquisedeque então? Em meio a batalhas, Melquisedeque, que era rei de Salém, encontrou Abraão no Vale do Rei. Antes de proferir as palavras da bênção, que por anos aguardou pronunciar, ele deu a Abraão pão e vinho, selando assim um pacto de redenção para toda a humanidade. Só então de seus santos lábios saíram as tais palavras: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Agora todas as bênçãos nesse instante tinham sido seladas e ninguém poderia roubá-las de Abraão. Por sua semente, a graça de Deus seria manifestada a todas as famílias da terra. A função de Melquisedeque foi apenas selar as promessas feitas anteriormente ao patriarca, registrada no capítulo 12 de Gênesis. Abraão, eu, Deus, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que o tempo do verbo, ao Deus pronunciar a promessa, ficava no futuro. Te abençoarei, multiplicarei, estão todas no futuro. Mas ao aparecer o rei de Salém, elas transitaram para o presente. Bendito seja Abraão. Cumprindo-se então a ordem do Pai, o sumo sacerdote de Deus tinha o poder para selar aquilo que por profecia o próprio Deus havia dito. E o único que possuía essa autoridade naquele momento em toda a terra era Melquisedeque. Quando se sela algo, só é permitido abrir aquele que possuísse autoridade. Por isso que profetizar e selar é algo de extrema importância. Nesse instante, o diabo começou a ver que contra o nascimento do Messias, ele não poderia fazer nada, pois vindo Isaac, o filho da promessa, viria então o filho de Deus, o filho do Deus vivo. Ele até tentou desviar Abraão, incitando a Sarai a dar descendência por intermédio de Agar. Lendo atentamente, se percebe que Abraão desviou os olhos do Senhor, pois ouviu a voz de Sarai. A promessa dizia da descendência dele com Sarai, e não com outra mulher. Abraão, então, para demonstrar que recebia aquelas palavras, entregou o dízimo da batalha, e por causa disso ocorreu uma grande outra bênção. Eu não vou entrar na questão nessa bênção aqui, abrâmica, da entrega do dízimo dele, porque eu precisaria de uma outra hora para explicar isso aqui.
Essa basta dizer que Hebreus diz que os filhos de Levi entregaram o dízimo por intermédio de Abraão. E por causa disso, toda a descendência de Abraão é abençoada. Se você não devolve o seu dízimo e as suas ofertas, você pode estar amaldiçoando as gerações que estão vindo. Tá bom? Isso eu precisaria de um outro dia para explicar como isso funciona. Está na Escritura. Mas eu preciso de um Abrão aqui na frente. Pode ser você, Anderson? Não, mas pode vir. Pode vir, você faz o que você der. Pode vir, vem. Eu estou tão empolgado, um monte de gente joga, gente corajosa. Bem-vindo. Você quer fazer do você tem que fazer, Abraão. Ninguém faz nada, só faz uma coisa. Melquisedeque, pega aquela taça menor, enche de vinho, suco de uva, tá, gente? Enche de suco de uva. Tá bom? Eu quero beber mais tarde. Pega um matzah. O matzah é o pão sem fermento, tá bom? Pode rasgar se você quiser. Pode rasgar um pedaço legal para ele comer. Traga o matzah e o vinho. Fica aqui. O Melquisedeque, então, ele, para selar essa bênção que foi dada, ele faz um pacto. A ceia, na realidade, é um pacto com a humanidade. Só que essa primeira ceia aqui foi feita com quem? Não, Abraão não. Abrão. O nome dele não foi mudado aqui, tá bom? Abrão. Foi feito com Abrão. Então pode dar o pão e o vinho para ele comer. Degustar, desculpa. Pode comer mesmo. Come. Literalmente? Sim. Vocês todos vão, não sei se vai dar para todo mundo não experimentar o matzah, mas vão tentar fazer. Então, pode beber, pode sentar lá e degustar, fica à vontade. O Melquisedeque vai ficar esperando a vez dele. Sem isso aqui, não ocorreria o cumprimento da bênção. Porque foi através de Melquisedeque que a descendência de Abraão foi abençoada. Transitou do bendito serás para bendito é. Estão percebendo isso? E por causa dessa bênção, toda essa descendência foi protegida até chegar no Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Como é que você sabe disso, Márcio? É que eu leio a Escritura, então eu sei disso. Se você pegar a genealogia, Mateus está apresentando a genealogia da primeira linha, Mateus está apresentando, né? Você vai lendo as histórias, nossa, só Deus fez para proteger e chegar até onde tinha que chegar. Satanás fez grandes investidas para isso. Ele tentou destruir, tentou matar, tentou fazer tudo possível para que Jesus Cristo não nascesse. Mas eu quero levar vocês agora para uma história mais distante. Antes que Melquisedeque aparecesse, antes que Abrão surgisse. Vamos para o Éden agora? O nosso Éden é um local muito bom. Vamos para o Éden. Adão e Eva caem, tá bom? São expulsos de onde? Do Éden. Ficam lá fora, começam a ver a realidade do planeta, como funcionam as coisas. Por causa do pecado, tudo se tornou mais difícil, mais complicado. E naquele instante, eles geram seus filhos e filhas. Então ocorre a primeira contaminação do planeta. Quando Caim mata o seu irmão Abel e o sangue de Abel bate sobre a terra se torna maldita por causa do sangue de um inocente. E para isso era necessário uma expiação. Você vai encontrar isso. Abra sua escritura, porque você precisa saber disso e deve marcar em sua escritura para entender o processo da expiação e parar de ficar fantasiando.
Não, você pode compreender, você não pode compreender a dor da expiação, mas o processo é todo compreensível. A terra sentiu o sangue do assassinato de Abel e assim ela foi contaminada com o sangue inocente. De acordo com a lei, quando o sangue de um humano toca a terra, ela se torna maldita e é necessário fazer uma expiação para a purificação da terra. Números 35, verso 33. Números 30, verso 33. Desse modo, vocês não macularão a terra em que estão vivendo, pois o sangue contamina a terra, e nesta terra nenhum resgate será feito pelo sangue vertido, exceto o sangue de quem o verteu. Percebe? A expiação por derramamento de sangue é feita por aquele que matou. Mas esse homem não é justo. Número 35, 33. Esse homem não é justo. Então esse homem não conseguia expiar a terra por inteiro. Deuteronômio, capítulo 32, verso 43. Deuteronômio 32, verso 43. Cantem nações a respeito de seu povo, pois ele vingará o sangue de seus servos, trará vingança contra seus adversários e fará expiação pela terra de seu povo. Estão vendo como Jesus vai surgindo? Quem fará a expiação? Cristo. Por qual sangue? Dele mesmo. Hebreus 12, 24. Esses versículos são chave para compreender todo o sermão. Depois não vou ler versículos mais. 12, 24. Ao mediador de uma nova aliança, Jesus, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de quem? Abel. Lembrou de novo de Abel? Se arrebentou a Abel lá atrás. Por causa desse sangue, por causa dessa morte, a terra se contaminou, se tornou completamente amaldiçoada. E os homens começaram a matar uns aos outros, e uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Começou a haver ódio, começou a haver intrigas, começou a haver roubos. Deus precisava dar um basta nisso. Então, Lameque, que é pai de Noé, tem um sonho e fala a respeito de seu filho Noé. Gênesis capítulo 6, verso 8. Gênesis 5, 29. Este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Vocês sabiam dessa bênção sobre Noé? Noé tinha uma bênção sobre ele. Noé. Então o nascimento de Noé já mostra também uma coisa sobre Cristo, mais lá na frente. E o que Deus diz a Noé? O que ele mandou fazer? Você conhece essa história. Não é uma história de criancinha, é uma história verdadeira. Construam uma grande. E quem ele deve colocar naquela arca? E o que mais? Isso. A família dele. E quem entrou foi? Somente a família dele. Quantas pessoas foram no total? 8 pessoas. Por que Deus mandou Noé fazer isso então? O que ele ia fazer? Ele ia exterminar a raça humana. E a terra passaria pelo seu primeiro processo de purificação, que é o batismo. A terra nesse instante foi batizada. Ela inteira foi inundada, foi imersa e purificada por algum tempo. Foi dito à família de Noé que quem matasse também seria morto. Porque para Deus é abominável um ser humano matar outro ser humano.
Mas a terra continuou a contaminar-se com sangues inocentes. E o pecado começou a se alastrar novamente sobre a terra. O profeta Isaías fala do pecado da humanidade que começa a se esquecer das leis do Senhor. E a terra então se torna totalmente amaldiçoada. Os seres humanos tiveram uma grande oportunidade com a família de Noé. Só que resolveram não ouvir o Senhor. Resolveram dar as costas para Deus. Então o que Deus faz? Deus então manda o povo construir um templo. E através desse templo, a sua ira não se acenderia ao longo dos anos para destruir a humanidade inteira. Porque lá estava sendo feito todo o processo de sacrifícios e de ofertas. Por causa disso, a terra naquele tempo também não foi destruída. E esse templo era a sombra daquele maior templo que viria, que é o Filho de Deus. Estão começando a entender a expressão? Está vindo? Com a vinda do Filho de Deus, era necessário que essas ordenanças cessassem, pois o sacrifício perfeito já vivia no meio deles. E ainda mais, quem era maior que o templo, lhes ensinaria em sua própria carne toda a questão de uma expiação infinita. Dessa maneira, ou seja, o impedimento de que os adoradores não poderiam entrar no Santíssimo, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Ou seja, os adoradores nunca entrariam ou conheceriam o caminho. Esse fato se transforma numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Hebreus capítulo 9, verso 8 a 10. Para você entender a expiação de Cristo, eu convido você a estudar com o Espírito Santo o livro de Hebreus. Estuda mesmo, coma o livro de Hebreus. E você vai entender por que você foi salvo. Você não vai ter mais medo das acusações do maligno. Você vai apontar para ele e dizer: eu estou salvo. O problema do maligno é que ele nunca poderá obter perdão novamente. Nunca. Mas ele sabe que se um filho de Deus se prostrar e buscar o Senhor face a face, Deus, em seu grande amor, oferece o quê? Vamos melhorar a palavra? Graça. Amém. Ele oferece graça. Você não merece graça, mas ele te oferece graça. O maior milagre de todos, a expiação. A queda veio no jardim há muitos e muitos séculos, e a redenção também deveria vir num jardim. Cristo não se dirigiu por mera coincidência para o Horto das Oliveiras. Não estou dizendo que ali era o jardim do Éden. Havia um significado espiritual para isso. Adão caiu num jardim, e era necessário que a redenção fosse manifestada onde originalmente o pecado havia sido gerado. Antes de ir para o jardim do Getsemane, Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Ali deu-nos a orientação acerca de como celebrar a nossa redenção através dos emblemas do pão e do vinho. Quero mostrar para vocês como foi feito. Preciso de 12 homens agora, só pode vir homens. Pode ir o meu quiser der aqui. Eu quero 12 homens. Pode repetir, quem já veio, pode repetir. Os primeiros 12 homens que vierem vão comer pela primeira vez o mato, sabe? Ok. Tem 12 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12. Tem 12 aqui? Não. Tem? 1, 2, 3, Tá 4, certo, tem 12. 5, 12. Tem 12 já. Agora pare com o alvoroço. 12 homens e meio. Diz o seguinte, a Escritura, que na noite da Páscoa, ele pega o vinho e faz um baracá. Rende graças, está na sua tradução. Mas um baracá não é apenas falar uma oração. Baracá é uma oração escrita, que foi o seguinte: ele enche a taça e fala o seguinte: bendito sejas tu, eterno nosso Elohim, Rei do universo, que criaste o fruto da videira. Então ele diz: este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Bebei todos vós. Pode beber mesmo, tá? Agora, se vocês têm problema, não. Foi assim mesmo, não cabe isso para todos. Porque precisa demais, né? Para ser lavado. Cerveja é tudo. É claro que antes disso ocorreu o quê? Lava-pés. Eu vou fazer essa cerimônia por completo. Pode dar para ele. O meio. Obrigado. É o brinde. É o brinde. Então ele pega um matzah, que a gente chama de pão sem fermento. O pão sem fermento tem uma tradição. Ele é assim mesmo, como vocês estão vendo. Tá? Ele é feito com trigo, sal e azeite. Não se coloca óleo, é azeite. Ok? Então ele fala o seguinte, ele faz o baracá do pão. Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Rei do universo, que fazes sair o pão da terra. E assim ele parte. Diz: comei, esse é o meu corpo que é dado a vós. Cada um o seu pedaço. E você? Podem comer, não se espera não. Todos comendo? Pode, né? Não estou ministrando ceia, tá bom? Nem sou investido para ministrar ceia. Acho que ele não quis, o meio não quis receber. Não quis, não. Pode comer seu pão, pode devorar o pão. Vocês estão curiosos para saber qual o sabor? Não? Não sei, agora eu parti no pão completo, né? Mas bem. Pode distribuir para cada um. Não sei se não sei se todos vão experimentar o massa. Pode pegar, vem pegar. Vem pegando, vai distribuindo. Não, você tem que partir pedaços pequenos, tá bom? Já foi. Parte no meio, vai cá. Distribui.
Ele caprichou muito no azeite. É diferente, né? O massa, você estica ele, entendeu? Como você está fazendo uma pizza, você estica, ele é uma massa bem fininha mesmo, vocês estão vendo, se torna transparente na sua mão. Você põe uma frigideira quente, não se coloca óleo, porque ele já tem azeite, deixa a frigideira esquentar, você vai lá e coloca e retira. Tá bom? Vira e tal, até ele ficar nesse ponto aí. Nesse momento, Jesus sela o pacto com a humanidade personificada em seus discípulos. Assim como Melquisedeque fez com Abraão em Gênesis 14, 18. Ao fazer o trato, via-se que uma parte era mais forte do que a outra. Abra em Gênesis 3,15. Há uma profecia aí. Tá? Adonai Deus disse à serpente: porque fez isso, você é mais amaldiçoada que todo o gado e os animais selvagens. Rastejará sobre seu ventre e comerá pó enquanto viver. Porém há animosidade entre você e a mulher, entre seu descendente, que é o Messias, e o descendente dela. Entre seu descendente, que é o diabo, e o descendente dela, que é o da mulher, o Messias. Ele ferirá sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Vou perguntar: como Satanás poderia ferir o calcanhar de Cristo? Já pensaram nisso? Como ele poderia matar o Criador da humanidade? Ele é o anjo da morte. Como ele poderia vencer Cristo com a morte? Ao fazer o trato, lembra o vinho e o pão, via-se que uma parte era mais forte do que a outra, e por essa parte fraca, Satanás, simbolicamente falando, feriu a Cristo no calcanhar. Assim como seu pai no jardim havia profetizado, pois nenhum pecado ele tinha cometido, e temos realmente um respaldo para isso, como disse o profeta Isaías: pela transgressão do povo foi ele atingido. Jesus Cristo não poderia ter sido morto. Como diz a Escritura, a alma que pecar, certamente Cristo poderia morrer. Por isso que ocorre então esse pacto, e Satanás não consegue ganhar de Cristo. Satanás então entrou em Judas Iscariotes e foi procurar o meio de cumprir o ferimento no calcanhar do mestre. Cristo dirigiu-se ao jardim. O seu espírito estava concentrado na obra que ele veio realizar, pois havia sido aperfeiçoado para cumprir todas essas coisas. Como ele mesmo declarou: a minha alma está profundamente triste até a morte. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Posso trocar aqui?
Ao chegar a um local determinado, Cristo pede aos discípulos para ficarem em oração e apartar-se deles a uma distância de um tiro de pedra. E de joelhos ele pôs-se a expiar pelos pecados da humanidade, pois em humildade solene se colocou ante essa situação tão sagrada. Ele orava intensamente ao seu Deus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Chegado era o tempo das trevas. Os anjos celestes foram postos em alerta de batalha caso o Filho precisasse. Satanás iria humilhar o Filho de Deus ao extremo. Aquela noite se tornou sombria ao Cristo ver os pecados de toda a humanidade, tanto os que viveram como daqueles que viviam e daqueles que ainda viveriam. Ele viu o pecado de cada um de um modo individual. Viu a face de todos aqueles que iriam acreditar em sua expiação e assim realizou mais intensamente sobre o seu povo a força deste poder, e pensou por um instante que não iria suportar tamanha dor. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Graças à força desse anjo, Jesus recebeu força espiritual para prosseguir, pois ainda era necessário derramamento de sangue sobre aquele jardim, para assim expiar o pecado espiritual de toda a humanidade. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. O rosto do Messias transfigurou-se e a sua alma doía intensamente. A sua aflição foi tamanha que as forças espirituais chegaram a senti-la e souberam que a expiação estava sendo realizada. Profetas antigos que haviam vislumbrado tamanha dor não conseguiram descrevê-la totalmente em palavras. A dor da expiação é muito grande para que alguém possa compreendê-la. Quando Cristo pôs-se a expiar, ele se tornou o sacerdote, o altar, a lenha, o fogo, a navalha e o cordeiro. Tudo ele incorporou nele, tudo ele atraiu a ele. Seu coração acelerava a cada instante que via o terror da morte eterna, mas ele havia preparado por toda a eternidade para este dia. Toda essa dor era necessária para que a justiça fosse de completo comovida e satisfeita. Os céus estavam atentos para a dor de seu filho mais amado, e assim sobre estes momentos foi escrito para que entendêssemos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 10 a 12. Não se perguntaram ainda por que teve que ser no jardim? Uma resposta eu tinha dado, porque a queda foi no jardim. Mas que expiação foi feita no jardim? Lembre-se, a expiação é um processo. Que expiação foi feita no jardim? A expiação pela natureza. Como assim? A natureza pode escolher alguma coisa? A natureza tem alguma coisa a ver? Romanos capítulo 8, 19 e 23. Romanos 8, 19 a 23. Para quem não estava nas conferências, eu leio na tradução da Bíblia Judaica, ok? Então vai ser um pouco diferente, mas você vai conseguir entender o que eu estou falando.
versículo 19 do capítulo 8 de Romanos. A criação aguarda. Quem aguarda? Com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Mas por causa de quem a sujeitou, entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura. Para quem? De que ela também será libertada da escravidão à decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Sabemos que até agora toda a criação geme, como se sentisse dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, nós, não o Espírito, tá? Gememos interiormente enquanto continuamos esperando com ardor para sermos filhos de Deus. Isto é, termos o corpo redimido e libertado. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, se vemos o que esperamos, não se trata de esperança. Afinal, quem espera por aquilo que vê? O sangue derramado no jardim foi o processo de purificação da terra. O homem culpado de derramar o sangue, mesmo se ele derramasse o sangue em prol de uma expiação do Antigo Testamento, não funcionaria, não liberaria a terra dessa grande decadência. Então veio o Messias, e lá na sua intercessão, gotas de sangue caem sobre a terra do jardim. O que isso tem a ver com você? Você é feito do que mesmo? Do pó da terra. E quem retém esse pó? Estão percebendo? Se a expiação da terra não fosse feita, a terra não te concederia novamente o corpo da ressurreição. Por isso que a expiação começa então pela natureza. E ela está ansiosa, ela não sabe, ela não consegue saber, mas ela está ansiosa em saber quem são esses filhos de Deus que Ele resgatou, porque ela quer dar a origem a esse corpo novamente, colaborando com o Criador. Não houve ninguém em toda a existência desse planeta que derramaria a sua alma na morte, ou seja, amaria a morte de uma forma tão grande que morreria para salvar alguém. O Messias foi o único capaz de fazer isso. Sua expiação foi tão intensa e infinita que ele alcançou até os altos céus. A sua alma desceu ao mais profundo abismo, e lá esta alma avistou a dor da separação de Deus. Ele experimentou isso por alguns segundos, mas em seu corpo parecia por longas eternidades. Ele viu o que aconteceria com os filhos dos homens caso fracassassem em sua obra. Ele os amou tão profundamente que sua alma rugiu um grande não. Sua dor se tornava ainda maior. Imensa dor ele sentiu que as palavras fogem para poder se explicar. Cristo, em seu processo expiatório, resolveu tomar tudo para si: desespero, enfermidade, dores, transgressões, iniquidades, castigos. O poder de sua expiação é grandioso, que ultrapassa a barreira do tempo e chega até os nossos dias e vai até os dias eternos. Por isso podemos nos exultar e cantar alegremente perante o nosso Deus. Isaías 54, verso 1. Ele nos redimiu de nossa queda espiritual, mas ainda era necessária a redenção da queda física. Cristo então é levado para o julgamento. Você conhece todo esse processo do julgamento? É algo humano, é fácil de entender. Lá colocaram coroa de espinhos venenosos, tá bom? Eram espinhos venenosos, uma tradução de espinhos venenosos. Foi colocado sobre coroa de espinhos venenosos. Foi colocado um manto carmesim. Isso? Carmesim. Carmesim não é vermelho não, tá? Ele é roxo, né? Um manto roxo, bem escuro, de realeza. Só os reis usavam aquilo. E assim foi o nosso Messias, todo transfigurado, pior que o filme do Mel Gibson, pior que aquilo ali, muito pior. Foi todo transfigurado. Por isso que
53, você está vendo Cristo nessa situação. As pessoas falam, Jesus Cristo era feio e tal. Não, nada a ver. Nós estamos vendo Cristo sobre a situação da expiação, a dor que ele sentiu. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Grandes pregos haviam furado suas mãos e pés. Em todo o seu corpo havia as feridas dos açoites que ainda sangravam. Nós temos uma visão errada do processo da crucificação. Preciso do Jesus. Cadê Jesus? Aqui não? Então Jesus está lá atrás. Vocês têm que entender a crucificação, como ela foi. Faz a cruz aí para mim, como ela foi. Aí você coloca o pé aqui em cima, né? Em cima assim, né? Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, né? Ok. A barriguinha. Tem que ter equilíbrio, né? Mas ok, olha aqui. Está errado, não foi assim não. Pode abrir. Okay. O madeiro estava aqui, ó, no meio. Cristo foi crucificado no calcanhar. Aqui, é calcanhar aqui embaixo, gente? No calcanhar. Tem uma abertura. Porque nenhum osso seu poderia ser quebrado, né? Tem uma abertura que foi crucificado aqui. Então ficou assim, dos dois lados. Ok? Não assim, no meio. Vocês estão me vendo, não? Aqui, ó. Cristo foi crucificado aqui, ó. Uma perna aqui e outro do lado de cá. Entendeu? Não no meio, como a Igreja Católica ensinou. Tá bom? Isso não existiu. As mãos, pode ver? Receberam pregos aqui e pregos aqui. Tem abertura aqui e abertura aqui. Nenhum osso se quebra. Tinha uma corda envolvendo. Então ele estava coroado com a coroa de espinhos. Geralmente as pessoas morrem asfixiadas, mas não foi assim que ele morreu. Não morreu asfixiado. Foi totalmente diferente do que a gente possa imaginar. Eu vou resumir rapidamente, pode sentar-se. O coração de Cristo, de acordo com os cientistas, explodiu. E demorou alguns segundos. Por isso que ele pronuncia tetelestai, né? Está consumado. É o segundos que dá. Pai, em tuas mãos entregue meu espírito. Nesses segundos. Muito dolorido. No Discovery Channel, ou na History, não lembro, passou esse documentário sobre como foi o processo da expiação. Se eu conseguir achar público lá no Face para vocês olharem como foi realmente esse processo da crucificação. Quando ele foi levantado sobre a cruz, mais sangue foi aspergido. E a multidão sentiu as gotículas da cura. Hebreus 9, 18 a 20 fala sobre isso. Assim borrifará muitas nações, disse o profeta. E os reis fecharam a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Isaías 52, 15. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Temos, portanto, um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Desta forma, acheguemo-nos a Deus com um coração aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 19 a 33. A humanidade estava passando agora pelo processo da expiação física. A cruz, que era símbolo de maldição, se tornou palavras de vida. Nela o poder de Deus foi manifestado, e todo aquele que desejasse poderia beber da fonte que brotava daquele lugar livremente. Da cruz o perdão foi mostrado. Na cruz
vidas foram resgatadas. E pela cruz temos segurança de vida eterna. O Espírito do Senhor pede para falar uma coisa para vocês. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, verso 31 em diante. Eu estou falando agora para você que ainda tem problema com fofoca. Estou falando para você que ainda tem problema com a mentira em seus lábios. Estou falando para você agora a qual a língua o diabo domina. Estou falando sobre você agora. Quem então diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, mas entregou a favor de todos nós, será possível que, nos tendo dado o seu Filho, não nos dê também todas as coisas? Portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Só há dois senhores. Um se disfarça de Senhor. Ele não é Senhor. Ele se disfarça de Senhor. Quem está sentado em seu coração hoje? Está lembrando a mensagem, né? Quem está sentado aí? Quem é você para acusar? Portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Com certeza Deus não fará. É Ele quem os faz serem considerados justos. É Deus quem os justifica. Quem os punirá? Com certeza não será o Messias, Jesus, que morreu e mais do que isso, ressuscitou. Encontra-se à destra de Deus e está agora pedindo a nosso favor. Quem nos separará do amor do Messias? Tribulações? Dificuldades? Tempos difíceis? Perseguição? Fome? Pobreza? Perigos? Guerra? Maledicência? Fofoca? Lembra daquela frase que o pecado faz você tomar decisões? Lembra essa frase? Estúpidas. Te faz tomar decisões estúpidas. Tem gente que sai da igreja por causa que um irmão fala mal dele. Que saia ele, não eu. Afinal das contas, os filhos do diabo serão destruídos, né? Que saia ele. Você não morreu. Você não expiou o pecado de ninguém aqui dentro. Olha para as suas mãos, olha para as suas mãos agora, olha para as mãos, olha mesmo, faz isso, olha para as suas mãos. Tem algum martelo na sua mão? Você é juiz? Você dá veredito final? Não. Eu lembro que de uma coisa que Cristo deu na minha mão. Ele me deu uma sacola cheia de sementes para anunciar o reino de Deus. Só isso. O julgamento a gente faz. Você não pode ser quem é joio e quem é trigo. Você não pode se unir a um grupinho dos trigos, né? A panelinha dos trigos, e você jogar a outra panelinha como a panelinha do joio. Talvez você pode estar com uma ideia invertida. Ninguém sabe. Cristo morreu pelo trigo, para salvar o trigo. Você é esse trigo? Ou você é o joio que Satanás jogou durante a noite? O pai assistiu tudo. Ele colocou-se em agonia junto com o filho quando viu enfermar em favor dos habitantes da terra. Na cruz, poderia-se sentir que os dois corações haviam se tornado em apenas um e pulsavam juntos pelo amor da humanidade. Quando chegou então, próximo do horário do meio-dia, as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdera o seu brilho. Ele teve sede, mas rejeitou a mistura de vinagre que lhe deram, pois ela era feita para anestesiar
a dor dos crucificados. Você entende o que é isso? Você rejeitaria uma anestesia? Acho que não. Ele rejeitou. Depois disso, vendo que todo o processo da expiação havia sido realizado, exclamou: está consumado. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Isso foi uma grande demonstração do amor do Pai pelo seu Filho, pois ele lhe mostrou que não era mais necessário um véu para separá-los da sua mais bela criação, pois seu maior desejo havia sido cumprido. Eles agora habitariam dentro de todos aqueles que pela fé aceitassem o sacrifício expiatório do Messias. Ao acontecer isso, o Espírito retirou-se velozmente do templo. Ele rasga de alto a baixo. O véu rasgou-se em Cristo, e o novo santuário foi erguido com um caminho aberto para Deus. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Nesse instante vemos a revolta que a terra teve ao ver que o Redentor havia morrido, e a criação chorou. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados, e deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Isso fora profetizado? Oséias, capítulo 6, verso 1 a 2. É muito difícil achar o livro de Oséias naquela Bíblia. Alguém lê para mim a escritura aí? Vinde, adoremos, prostremos, porque o Senhor nos salvou, nos libertou. É assim mais ou menos diz a escritura. Oséias 6, 1, 2. Saibam dessa escritura, saibam dessa revelação. Pode ler. Vinde, tornemos para o Senhor, porque desesperou e não estará, fez a ferida e não a atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará, ao terceiro dia nos levantará, e veremos diante dele. Ao terceiro dia, então, deixa essa questão um pouco diferente aí. Ao terceiro dia, então, eles levantariam, sairiam da sepultura. Porque eu, quando estava lendo, quando o Messias é ressuscitado e apresenta-se diante dos discípulos, ele fala: então, como dizia Moisés, os profetas e os salmos, era necessário que o Filho de Deus padecesse, ficasse 3 dias e ressuscitasse no terceiro dia. Eu perguntei: aonde está isso, que Jesus Cristo ia ressuscitar no terceiro dia? Se você procurar a Bíblia inteira, não ia achar que Jesus Cristo ia ressuscitar no terceiro dia. Aí o Senhor falou comigo: Oséias capítulo 6, Marcos. Oséias capítulo 6. E aí está: ao terceiro dia, Jesus se levantaria, e levantaria também aqueles que confiaram. Cristo se entregou em sua morte, adentrou a sepultura, e ao ressuscitar, tomou dela as chaves do abismo e da morte. O corpo original de Adão, que foi destruído, foi completamente resgatado. Eu digo isso, o corpo da humanidade foi completamente resgatado. Seu espírito agora está regenerado, sua alma pode ser redimida e seu corpo volta a ser incorruptível. Deus ressuscitou a Jesus Cristo, Atos capítulo 3, verso 26, concedendo-lhe um corpo incorruptível e imortal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês agora. Satanás perdeu, pois se enganou de que em algum tempo poderia vencer o Filho de Deus, destruindo assim toda a nossa redenção. Nós manifestamos o poder dessa expiação em nossa fé e batismo, pois com ele, no batismo, fomos sepultados. Nele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, enquanto estávamos mortos nos pecados na incircuncisão da nossa carne. Deus nos vivificou juntamente com Cristo, perdoando-nos todas as nossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou por meio de nós, cravando-as na cruz, e despojando os principados e potestades, os pôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo.
Assim vemos que com uma única oferta, o Messias aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Aprenda uma coisa: você é perfeito. Perfeito não é uma imagem católica, né? Um santo, não é isso. Tira essa aroma espiritual dentro de você. Você é perfeito. O que está escrito aqui: aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Você é perfeito para a santificação, porque após a oferta ter sido purificada, ela se tornou o quê? Perfeita para o sacrifício. Está compreendendo? Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos que o aguardam. Amém. Hebreus 10, 14, 18, 9, 27 a 28 diz que ele vai vir e vai brindar a salvação. Por quê? Lembra do pacto da ceia? Ele disse que ele não beberia novamente o fruto da videira. Ontem ouvimos falar sobre a segunda vinda. Ontem ocorreu uma certeza enorme, se você não tinha. Ontem o Espírito resgatou isso. Cristo vai voltar. Logo, a expiação já foi feita. Não precisa fazer mais nada. Você não precisa de matar uma galinha, você não precisa de matar um bezerro, você não precisa se mutilar, não precisa fazer mais nada. Só uma coisa: crer. E por que eu sei que a expiação foi feita? Porque Deus ressuscitou Jesus Cristo. Isso mostra que isso foi aceito. E onde está o nosso Jesus agora? Que eu falei ontem, fica 7 dias daqui, né? Fica 7 dias daqui. No carro especial de Deus, fica 7 dias daqui. Ele está lá, ele vive, ele reina. Quinteto irá adorar o Messias agora. Medite. Pense em tudo que você ouviu essa noite. Como é o processo da expiação e como ele te resgatou. Valorize. É sangue precioso. Não é conservador ou liberal, já definido está, e não dá para se explicar, ou então para se julgar. Não se envolve com a política, prestígio ou poder, e a mensagem pura e simples que devemos todos crer: somente a cruz, somente o sangue que verteu para nos livrar do pecado, resgatar. Somente crer no nome Cristo que traz o perdido ao lar. Somente a cruz, somente a cruz. Podemos estudar a palavra, pregar a todos é o dever. Podemos
Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Última reflexão. Lembra do Titanic? Lembra da história? Vou usar isso como uma palavra. Tinham duas classes de pessoas no Titanic: os salvos e os perdidos. Os salvos confiaram em seu Deus. Até os instrumentistas dizem. Eles aguardaram a morte, mas teve uma outra classe de pessoas. Essa cena não me saiu da cabeça quando a vi. Existia um padre que segurava enquanto o Titanic estava, erguido, prestes a ser naufragado pelo mar. O que acontecia? Ele segurava uma imensa multidão. E você via a aflição daquele padre. Porque Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho. Não nos deu religião, nos deu seu Filho. Os instrumentistas confiaram no Filho e os outros confiaram na religião. A religião foi destruída, mas aqueles todos salvos pela fé por completo. Você ainda confia só porque o seu nome está no hall de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia que você é salvo? Eu dou um recado para você. Você está perdido. Ainda está perdido. Muitos podem ter esse nome escrito no hall. Poucos têm o nome escrito no livro da Bíblia. Eu creio que meu nome foi escrito no livro da Bíblia. Há alguém nessa noite aqui que gostaria que seu nome estivesse escrito no livro da Bíblia? Se não tiver, eu já vou compreender que todos tenham certeza que seu nome está ali, reservado. Se você pensa que seu nome talvez foi escravo, tem essa possibilidade. Há uma solução ainda para retornar ao Senhor. Existe alguém aqui que quer retornar ao Senhor? Existe alguém aqui que quer se entregar a Cristo? Eu não estou falando você aqui na frente, fazer uma cerimônia religiosa. Isso vai passar. Eu quero um compromisso maior. O compromisso de João Batista, aquele que crê e for batizado. Você tem uma fé suficiente para ser batizado, para demonstrar isso. Esse é o convite do Filho de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Procure um membro dessa igreja e ele vai te ajudar a chegar ao batismo. Qualquer coisa tem um tempo para cantar no seu batismo. Tem uma essência em voz que não cantou para vocês ainda. Tem muitas pessoas para celebrar com vocês, fora os anos que vão estar celebrando agora. Talento com a fé. Grandioso nosso Pai. Louvado seja o teu nome, porque nos deste a redenção. Louvado seja o teu nome, porque o teu Filho manifestou o teu amor. Louvado sejas tu, porque colocaste em nós a fé verdadeira, não uma fé fingida, não uma fé religiosa, não uma fé de máscaras, que serão destruídas quando tu, que é tudo ter, irá revelar. Ó poderoso Deus, nasça dentro de nós o teu reino. Queremos ser mergulhados nessa água que
sai do teu santo trono. Vem nos purificar com esta água, que é a tua palavra, que se move e não volta vazia. Louvado sejas tu por toda a eternidade. Amém. Louvado sejas tu por tua criação. Ó Deus, abençoe-nos com teu Santo Espírito. E esses 3 dias de conferência que foram feitas, que as palavras que foram ditas, sejam preservadas no interior, para que quando for necessário, a fé se mova na lembrança da esperança de que nós temos um sumo sacerdote que vive e reina para todo o sempre, e que eu não preciso de pessoas religiosas para me chegar a ti. Eu só preciso dobrar os meus joelhos e ter uma conversa com o Senhor no Santíssimo Lugar, pelo caminho que é Cristo. Eu te agradeço, ó Deus, pelo Messias. Te agradeço por ser salvo por Ele, somente Ele. Abençoe-nos, ó Deus, com a tua salvação. Até que o Senhor Jesus Cristo volte nessa terra. Ensina-nos a perseverar em fé, a manifestarmos um coração puro que o Senhor já colocou aqui dentro, que ama e guarda a tua lei. Aceite essa oração, ó Deus. Renove aqueles que precisam de renovação. Aceite, ó Deus, aqueles que querem caminhar com o teu Filho. Que sejamos conhecidos do Senhor como filhos benditos que herdarão essa terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.